ler então Marcos 10, 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52 diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva, eficaz. Obrigado por esse culto, obrigado pelo teu amor, pelos testemunhos, pela oração. E Deus, que nesse momento da palavra o Senhor possa vir de encontro ao nosso interior, falar, Deus, dentro de nós, ministrar as nossas vidas, derramar da porção da tua palavra, que a tua bênção, Pai, seja sobre as nossas vidas, abre o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, Deus, o que o Senhor quer falar conosco, e que a gente possa sair daqui realmente, Pai, como esse homem que foi cego, mas saiu enxergando e seguindo o Senhor pelo caminho. Pedimos a tua bênção, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ele andava de cidade em cidade e ele estava caminhando por dentro dessas cidades e pregando o evangelho de Deus, fazendo muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas. E era certo que a fama de Jesus já percorria toda a Galiléia. As pessoas falavam: olha, tem um profeta, a gente acha que é o Messias, é um homem que faz milagres e maravilhas, e essas notícias corriam de boca em boca, e nesse tempo o jornal da época era literalmente o bate-papo, eram os viajantes que iam comentando de uma cidade para outra o que estava acontecendo, as notícias, né? As pessoas iam comentando. Oi, filha, né? A participativa aqui no nosso culto. E as pessoas iam comentando sobre o que estava acontecendo. Então eles falavam: olha, vocês não sabem da última. Acontece o seguinte: tinha um homem lá em Gadara, o cara era terrível, o cara era endemoniado. Ele se cortava, ele ficava preso, ele estourava as correntes, ele andava nu e ele gritava entre os túmulos. E de repente chegou um tal lá de Jesus. E esse homem que ninguém conseguia prender, que ninguém conseguia domar, Jesus chegou e libertou ele de uma legião de demônios. Ah, não acredito. Sim, Jesus. E eles iam comentando isso, provavelmente no lombo de um animal ali, no lombo de um camelo, no lombo de um jumento. Né? E eles iam comentando no caminho. E provavelmente, então, nessas entradas e saídas, essas histórias iam se espalhando. A fama de Jesus crescia e se espalhava. E as pessoas iam atrás de Jesus. Mas havia um homem. E esse homem estava sentado à beira do caminho, na entrada de uma cidade, Jericó. E provavelmente a gente vai ver que Bartimeu aqui, ele escutava os viajantes entrando e saindo da cidade, e ele ouvia sobre um tal de Jesus, um Jesus que fazia muitos milagres, um Jesus que multiplicou pão para uma multidão, um tal de Jesus que era o Messias e que tinha vindo e que curava os enfermos, sarava os leprosos, ressuscitava os mortos, que ele fazia milagres e maravilhas, e ele ficava escutando, e não podia ver, ele ficava sentado na beira da entrada da cidade, viajantes entrando e saindo, comerciantes, e ele ficava ouvindo as histórias, e talvez ali não podendo ter a visão, ele ficava imaginando os atos de Jesus. Ele começava a imaginar: ah, se esse Jesus passasse por aqui, ah, se esse Jesus entrasse por essas portas. E ele estava ali naquele lugar. E Bartimeu era um homem que tinha essa deficiência, ele não enxergava, ele era cego. Era um homem sem nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Ali já fala, o filho de Timeu, Bartimeu. Na língua aqui é filho de Timeu. Então ele era um homem que não tinha nome, era um homem que vivia de esmolas, vivia pedindo esmolas na entrada, onde tinha muitas pessoas passando, indo e vindo, e ele ficava ali,
provavelmente em cima da sua capa, ou enrolado na sua capa, sentado, provavelmente se abrigando do sol, e ali ele ficava literalmente pedindo algum tipo de esmola, falando alguma palavra, me ajuda por favor, estou com fome, talvez era conhecido de muitos, e ali ele ficava um homem pedindo esmolas, um pedinte, provavelmente ele escutou sobre Jesus, ele ficou sabendo de um tal de Jesus, e ele estava ali, mas era um homem cheio dos seus problemas. E a gente viu semana passada sobre um homem que era paralítico e tinha muitos problemas. E a gente falou sobre a fé que rompe barreiras. A fé que supera as barreiras. E hoje eu quero falar mais uma vez sobre esse mesmo tema, vamos dizer assim, uma segunda parte, uma continuação, sobre a fé que supera, que vence, que rompe as barreiras. Esse homem era um homem que, assim como aquele paralítico, ele tinha muitas barreiras a serem transpostas, a serem vencidas devido à sua situação de vida. Ele era um mendigo. E literalmente aqui ele era um homem talvez carente, como aquele homem da maca, ele só tinha a sua capa, estava à beira do caminho, ficava ali mendigando esmolas, e ele vivia nessa situação totalmente deplorável por causa de um problema físico. Uma pessoa com problema físico, nessa época, ele tinha muitas e muitas dificuldades. Ele não tinha muita facilidade de se locomover, de transitar pelos lugares. Ele deveria viver ali mendigando, vivia de esmolas. Então, era uma pessoa que, devido a esse problema, ele tinha muitas situações que levaram ele ao sofrimento, à pobreza e a ficar mendigando por ali. É interessante pensar que esse homem, por causa disso, ele viveu uma vida à beira do caminho. Ficou ali, mendigando. Mas um dia, esse homem está lá, e de repente, então, ele começa a ouvir um alvoroço diferente na cidade de Jericó. A cidade começa a ficar mais alvoroçada, pessoas começam a transitar mais, e talvez no seu coração, a primeira coisa que ele pensou, falou, opa, hoje vou ganhar um pouquinho mais de esmola do que o normal. Hoje tem muita gente passando por Jericó, o que está acontecendo? E aí ele está ali naquele momento, a cidade está cheia de gente, mas de repente, saindo por aquele portão, ele escuta, uma muvuca, uma multidão, e as pessoas falando um monte de coisa, está difícil de entender, mas ele ouve que era Jesus de Nazaré passando. Ele ouve que era Jesus. E ele fica então extasiado, e a palavra de Deus vai dizer que ele grita então por socorro, e a gente vai ver que esse homem alcançou a graça de Deus. E eu quero falar sobre uma fé que rompe barreiras e como é que nós podemos aprender com essa história de Bartimeu, do filho de Timeu. Desse homem que, de um mendigo, de uma situação totalmente difícil, de um problema que levou ele a um sofrimento, se tornou um seguidor de Jesus. Se tornou alguém que começou a seguir Jesus pelo caminho. Ele já não estava mais à beira, mas ele estava no caminho seguindo a Jesus. E hoje, em nome de Jesus, você que está aqui, que Deus te trouxe, você que está assistindo, ao final desse culto, você não vai estar mais à beira do caminho, mas você vai estar seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Você vai sair daqui seguindo Jesus, glorificando a Deus, mas não há mais à beira, como esse homem. E que lições que a gente pode aprender com esse homem? E a primeira lição que eu aprendo é sobre uma fé que clama a Deus. Esse homem rompeu uma barreira, ele superou algo aqui, porque ele rompeu algo. A fé dele fez ele clamar a Deus, fez ele gritar a Deus, fez ele gritar a Jesus, porque ele escutou que Jesus estava passando. Você já parou para pensar? Bartimeu estava ali e ele estava ouvindo e ele ouviu que era Jesus de Nazaré passando. E a palavra de Deus vai dizer que ele começa então a gritar. Provavelmente tinha muita gente, ele precisa se fazer ser ouvido. Jesus estava passando. Talvez não ia dar tempo, ele não conseguia levantar, ele não sabia como é que ele poderia chegar até Jesus, havia barreiras, para ele chegar até Jesus tinha pedras no caminho, buraco, desníveis, ele era deficiente visual. E provavelmente naquele momento ele não tinha como sair correndo, ir com a multidão para tentar alguma coisa, falar com Jesus e tudo mais, ele não tinha muito o que fazer, ele estava limitado por causa do seu problema. Ele estava limitado por causa da sua deficiência. Mas isso não fez com que ele não clamasse. A sua fé rompeu a barreira que o impedia de chegar até Jesus. Ele gritou. E sabe, queridos, eu aprendo essa lição que uma fé que rompe barreiras é uma fé que clama. Porque muitas vezes eu e você
temos problemas que nós não conseguimos superar, que nós não conseguimos vencer. Nós temos problemas que são muitas vezes maiores que nós e que nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos ir até Jesus, nós não conseguimos dar um jeito com o nosso próprio corpo, com a nossa própria capacidade mental, com o nosso próprio físico, ou com a nossa própria inteligência, ou com os nossos recursos. Elas fogem das nossas forças. Ele tinha um problema que o impedia, mas isso não fez com que ele ficasse calado. Bartimeu, ele gritou para que Jesus o ouvisse. Ele tinha ouvido histórias, e eu acho que na cabeça dele, ele começou a imaginar, eu sou o próximo. As pessoas vão escutar a minha história. Não vão mais ficar à beira desse caminho. E a palavra de Deus vai dizer que ele literalmente, ele grita, ele clama, e ele tem que gritar muito alto, porque era uma multidão, e provavelmente, você sabe, quando tem muita gente conversando, aqui mesmo, né, se a gente começar a conversar no final do culto, a gente não consegue ouvir. Mas se alguém gritar, a gente vai falar, o que está acontecendo? Todo mundo vai parar. E é isso que ele fez. Ele começou a gritar. Sabe, queridos, esse homem, ele não podia ver. Ele não podia ver Jesus. Ele não podia ir até Jesus. Ele não podia seguir Jesus por causa do seu problema. Mas ele podia clamar a Deus. Eu aprendo com esse homem que eu e você, muitas vezes nós não podemos fazer muitas coisas diante das coisas que nos acontecem, mas nós podemos clamar a Deus. Nós podemos gritar a Deus, nós podemos buscar a Deus, nós podemos entrar na presença de Deus e clamar para que Ele faça algo. Talvez a gente está totalmente sem condições de fazer algo. Nós temos um problema, nós não conseguimos, mas o que nós podemos fazer é clamar ao Senhor pela sua misericórdia. É clamar ao Senhor pela sua intervenção. É clamar ao Senhor para que Deus venha com a sua graça sobre a nossa vida. Aquele homem, ele esqueceu as suas esmolas, ele não pediu mais dinheiro. Ele foi pedir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que podia mudar a vida dele. Ele clamou, ele não podia ver, mas ele podia gritar. Talvez você está aqui nessa noite e você tem um problema para resolver. Algo difícil de se lidar. Talvez você não possa fazer muita coisa. Talvez você não consiga mudar o coração do teu filho. Mas deixa eu te dizer, você pode clamar a Deus para que Deus possa mudar. Talvez você está diante de uma situação que você não possa fazer. Mas como é bom ouvir testemunhos que a gente pode clamar um Deus que abre portas. A gente pode ouvir testemunhos de um Deus que a gente talvez não pode ir lá e mudar uma situação de saúde. Mas quando nós clamamos a Deus, nós temos testemunhas de milagres. Sabe, queridos, quando a gente não pode fazer alguma coisa, nós podemos clamar. Sabe, nós podemos nessa noite clamar a Deus, buscar a Deus para que a sua misericórdia, a sua graça venha sobre a nossa vida. Isso é fé. Fé que nos leva a clamar por milagres. Eu estava pensando nessa história e eu lembrei de um grito que aconteceu nessa mesma cidade, há muitos anos atrás. O povo de Israel estava para entrar na cidade prometida, na terra prometida. E a primeira cidade que eles iam adentrar, a primeira cidade a ser conquistada, era uma cidade, a mais antiga considerada aí do mundo, a cidade de Jericó. E a palavra de Deus vai dizer que as suas muralhas eram tão largas e grandes que haviam casas em cima das muralhas, intransponíveis. E aquele povo, eles chegam diante daquela cidade que não tinha como eles invadir, não tinha como eles subirem, não tinha como eles atacarem, eles estavam fechados, ninguém entrava, ninguém saía, era impossível. E Deus chega então e fala o seguinte, olha, eu tenho um plano para vocês. É o seguinte, Josué, vem aqui. O plano é esse, o plano de invasão, o plano de ataque é o seguinte, você vai dar volta em volta da cidade. Durante 7 dias você vai dar uma volta num dia, outra no outro dia, outra no outro dia, outra. E no último você vai dar 7. E no final você vai gritar. Você vai clamar. E as muralhas vão cair. Eles olham aqui, escutam. Eu fico pensando que Josué era meio doido, mas mais doido quem segue um cara desse. E eles vão lá e eles vão rodeando aquela cidade, eles vão rodeando. Eu acho que eles olham para aquela muralha. Eu falo, a gente só vai gritar no final. Só vai clamar a Deus, tocar a trombeta, e ia a arca da aliança junto. Eles iam com a arca caladinho, andando. E no final eles iam clamar a Deus. Eles iam dar um brado de vitória. E a palavra de Deus vai dizer, a história vai contar que eles vão, e quando eles dão as 7 últimas voltas ali naquele dia,
A palavra de Deus vai dizer que eles tocam as trombetas e eles dão um grito, e eles clamam, e eles vibram, e eles começam a gritar. Eu imagino aquela multidão gritando, louvando a Deus, e a palavra de Deus vai dizer que as muralhas caíram. Sabe, queridos, quando as muralhas da vida parecem intransponíveis, quando os problemas parecem maiores que nós, são largos, são grandes, e parecem que a gente não vai conseguir, parece que a gente não vai chegar do outro lado, a gente não vai conquistar, a palavra de Deus vai convidar a gente por fé a clamar a Deus, pedir: Deus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia, porque a minha casa está sendo destruída. Eu preciso que o Senhor venha com a tua graça, porque eu não consigo mais. E a gente clama a Deus diante da nossa miséria de vida. Esse homem era um miserável, um pedinte, mas ele resolveu pedir para a pessoa certa. Ele clamou a Deus. E Deus nos trouxe nesse lugar para que a gente possa clamar ao Senhor. E eu creio que muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado. Olha para ela com esse olhar de fé, né, cheio do fogo do Espírito. Fala assim: se você clamar, muralhas vão cair. Sabe, queridos, esse homem, que era um Zé Ninguém, não tinha nem nome. A palavra de Deus vai dizer que ele grita, ele clama a Deus, mas ele faz um clamor de fé. A palavra de Deus vai nos dizer que ele vai clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, que às vezes parece que é uma fala aleatória, mas esse homem provavelmente, ele tinha escutado, ele falou: esse homem é Deus, esse homem é o Messias, esse homem é o Senhor, esse homem é o meu Salvador. E quando ele fala filho de Davi, ele está assinando o termo da divindade, daquele que era o Messias. Esse era o termo que eles usavam para o Messias. Então ele diz: olha, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para a minha miséria. Olha para a minha vida, tenha compaixão de mim. E é interessante porque esse termo que é usado, a misericórdia, ele é usado literalmente também no Antigo Testamento para invocar a aliança de Deus para com o seu povo. Era quando eles falavam: Deus, tem misericórdia. Então eles falavam assim: Deus, olha para a aliança que o Senhor tem com o teu povo, que pecou, que está carente da tua graça. Olha e lembra do teu amor, lembra das tuas promessas. Então Deus, sendo misericordioso, renovava a aliança com o seu povo. E ele perdoava e continuava com eles. Quando esse homem fala: olha, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, ele está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, olha para mim. E sabe, queridos, quando nós aprendemos a clamar de forma certa, nós vamos aprender que esse homem, ele está dando uma confissão de que Jesus é o Senhor. Ele está dando um testemunho de fé diante da multidão de que Cristo era o Senhor. Ele está confessando e professando a sua fé em Deus, de que ele precisava da sua graça, de que que Jesus era filho de Deus. Ele estava confirmando, confessando a autoridade divina de Jesus. Tu és o Messias, tu és Deus. Ele estava dizendo: tu és o Senhor, o Rei dos Reis. É uma confissão. Misericórdia é confessar a Deus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, eu aprendo com esse homem que essa clamor de fé é um clamor de misericórdia para com Deus, de Deus para com a nossa vida. A gente tem uma aliança com Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus morreu naquela cruz e o seu sangue derramado, o seu sangue vertido, fez uma nova aliança. A gente celebrou a ceia, a gente relembra da aliança. A gente fala: Deus, o Senhor tem uma aliança por mediante a Jesus Cristo. O Senhor morreu, o Senhor me perdoa, o Senhor me ama, como a gente cantou. E quando então nós falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu és, Senhor, tu és o filho de Davi, tu és o meu Salvador. Olha para a minha miséria, olha para a minha situação e tem compaixão. A gente está falando o seguinte: Senhor, olha para a aliança, olha para aquilo que Jesus fez por mim. Olha pelo aquilo que Jesus fez naquela cruz. Olha, Senhor, olha para a minha situação e veja pelo que Cristo morreu. Veja pelo que Cristo, há uma aliança, pelo sangue que Jesus derramou. Sabe quando os problemas surgem e são maiores? Tem problema que está impedindo a gente de seguir Jesus.
Ah, não tem problema que impede. Esse homem não podia seguir porque ele era cego. Não podia. Hoje, graças a Deus, a gente tem condições de que as pessoas com deficiência possam se tornar seguidores. Mas esse homem não podia seguir Jesus pelo caminho. E tem problemas na nossa vida que nós precisamos da graça de Deus porque eles nos impedem. Tem um problema dentro do casamento que muitas vezes é um empecilho que nós não conseguimos seguir, buscar, estar com Jesus, é um problema. Tem situações de saúde que muitas vezes elas nos incapacitam de poder estar no caminho. Geram tantas situações, mas nós podemos clamar a misericórdia de Cristo, a graça do Senhor. Eu gosto de um texto que está em Hebreus 4, 14 e 16, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximamo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você precisa de graça hoje, está passando por necessidade, está passando por uma situação, você pode chegar diante do Senhor Jesus, tendo a certeza de que há misericórdia, há compaixão, há graça a ser derramada, há uma aliança. Nós podemos entrar dentro da presença de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, e eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida. E nós podemos clamar a esse Deus, e a gente sabe, a palavra de Deus está dizendo que quando nós chegamos com confiança no trono, encontraremos graça e misericórdia. Olha que coisa linda. Sabe o que você encontra nessa noite aqui? Você encontra um monte de coisa. Você encontra a tua família, você encontra louvores, você encontra, momentos de comunhão. Mas a gente sempre encontra um Deus misericordioso e que derrama graça. E hoje nós podemos ser impactados e podemos entrar na presença do Senhor dos Senhores, diante do trono, com a certeza de que encontraremos misericórdia, com a certeza de que há uma aliança e nós podemos clamar que Ele é o Senhor. Nós podemos pedir. Quais são as necessidades que você tem passado? Quais são os problemas que têm te impedido, têm te colocado à beira do caminho? Sabe, a beira é quando você olha tudo acontecendo, mas parece que você não faz parte de nada. Parece que você está deslocado à beira. E Jesus hoje quer te colocar no caminho, quer resolver os nossos problemas, quer nos colocar diante do trono da graça, onde a gente encontra misericórdia de Deus. Chega de ficar à beira, deslocado, à parte. Deus quer te colocar no caminho, num caminho vivo, santo, agradável, onde a gente segue Jesus, onde a gente está com Ele. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que a fé que rompe barreiras é aquela fé que clama mais alto. Mais alto, pastor? Mais alto. Você já imaginou um cara, no meio daqui da igreja agora, começar a gritar? Provavelmente 2 irmãos vão pegar ele. Não vão fazer nada, tá? Não vão dar surra, não. Mas vão pegar ele e vão falar assim: irmão, você está atrapalhando o culto. Ele vai gritar: Senhor. A gente ia ficar tudo meio fora de cena, não ia deslocar toda a igreja aqui, a gente ia ficar todo mundo meio incomodado. Quem que é esse cara? Tem que dar alguma coisa para ele, levar ele para um médico. E aí, mais ou menos isso. Tem esse homem, e esse homem começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a espernear, ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita, e as pessoas chegam perto dele e falam o quê? Cara, fica quieto. Para de gritar, você está incomodando todo mundo aqui. Ele já está meio longe também. Para de gritar. E ele gritava. E as pessoas falam para ele parar de gritar. E a palavra de Deus vai dizer que quando as pessoas falaram para ele parar de gritar, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele fez quando falaram para ele ficar quieto? Ele gritou mais alto. Às vezes as crianças fazem isso, a gente fala assim: se não te bater. Você quer pegar, né? Você fala, porque é mais ou menos isso. Fala: fica quieto, não para de incomodar. Repreenderam ele. Fala: para com isso. Ele gritou mais alto. Que lição que esse homem nos dá de fé.
Porque quantas vezes a gente foi repreendido, a gente ouviu voz e a gente parou de clamar a Deus? Quantas vezes a gente, em vez da gente gritar mais alto, a gente falou, tá bom, deixa quieto. A minha chance passou. Não foi hoje. Realmente eu acho que o culto, não era para mim. Vozes que muitas vezes nos calaram, nos calam. São vozes externas. Quantas pessoas, e a gente falou semana passada, né, das pessoas que muitas vezes impedem as pessoas de chegarem até Jesus. A gente falou do crente chato, que muitas vezes cria barreiras. E aqui tem os outros, de novo, a multidão sendo um problema. Repreendendo para ele parar de falar. E tem muita gente que muitas vezes traz palavras que nos desencorajam. E fala, olha, para com esse negócio de igreja. Para com esse negócio de Deus. Isso aí não dá. Está vendo? Você está indo lá, não dá nada certo. Às vezes essas palavras são ditas dentro da nossa casa por pessoas que a gente ama. Por que você vai lá? E lá vai de novo você lá naquela igreja. Querem nos calar. Querem parar a nossa fé. E muitas vezes são amigos, são a nossa escola, e falam, você é crente, querem nos calar. Dentro da nossa escola, dentro das nossas universidades. Vixe, lá vem o crente. Mas também há vozes internas que querem nos calar. A gente... É tão gostoso, eu amo testemunho. A gente escuta o testemunho da Thaís, escuta da Raide. Aí vem uma voz dentro de você e fala assim, tá vendo? Elas são mais amadas do que você. Para de orar. Para com isso. Elas receberam, mas você não. Por que você continua pedindo? Por que você não desiste? Tá vendo? É porque Deus ama mais uns do que outros. Deus prefere alguns e não você. E às vezes essas vozes, não foi ninguém que nos disse, essas vozes brotam da nossa mente. Elas surgem dentro do nosso coração e muitas vezes a gente estava lá, cheio de fé, cheio de expectativa, e a gente começa, eu acho que é isso. Acho que Deus tem os seus preferidos, né? Acho que Deus tem os seus queridinhos. E a gente começa, então, a multidão, eles podem ver quem sou eu à beira do caminho para que ele possa me escutar. Eu acho que eu vou parar de gritar mesmo, parar de clamar. E quantas vezes essas vozes, elas conseguem nos desestimular e a gente para de clamar, a gente para de orar. Tá vendo? Você ora. Teu filho não quer nada com nada. A gente ora pelo nosso ministério, parece que as coisas não vão. E a gente olha para aquilo e fala, eu acho que não é possível, eu estou no lugar errado. Porque não sei, acho que não é comigo o problema. E a gente começa a se comparar, tá vendo? Os outros conseguem seguir Jesus, mas eu não consigo. E queridos, essas vozes, elas muitas vezes calam a nossa fé, elas sufocam o nosso clamor, elas sufocam o nosso grito. Logo eu, né? Essa música é maravilhosa, né? E a gente começa a falar o amor de Deus, aí você começa uma voz, que amor é esse? Que amor é esse que permite eu passar o que eu estou passando, viver com essa capa na beira do caminho, mendigando? E a gente começa então a dar ouvido muitas vezes a essas vozes e a gente nem está mais cantando. A gente já não está mais orando, a gente já não está mais buscando, a gente já não está mais se prostrando, a gente já não está mais clamando a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a gente foi calado, a gente foi silenciado. Talvez essas vozes tenham tentado te calar. Mas eu quero te dizer para hoje você gritar mais alto. Você clamar a Deus ainda mais. Quando você ouvir essas vozes dentro do teu coração, você vai clamar ainda mais. Você vai orar ainda mais. Você vai falar assim, Deus, em nome de Jesus, eu preciso da tua graça na minha vida. Eu preciso que o Senhor olhe por mim, porque sem ti eu não sou nada, eu sou um miserável. Mas hoje, olha, mas você não é ninguém, você é um pecador. Deus, eu sou um miserável, mas eu preciso de ti, filho de Davi. Tem misericórdia da minha vida. E a gente começa a gritar mais alto, mais alto, mais alto. Não deixe com que nada pare o teu clamor. Amém? Não deixe. Não deixe com que as pessoas no teu trabalho, não deixe com que as pessoas, não deixe com que você, a tua vergonha, pare você de clamar. Mas quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Deus, eu sou miserável, mas eu clamo a tua misericórdia. O pastor Pascoal usa uma expressão que é apesar de nós, Deus usa. Apesar de nós. É a misericórdia de Deus através da nossa vida. Clame mais alto.
Amém? Uma fé que rompe barreiras é aquela que não se deixa silenciar. Mas se você vê aqui, os problemas parecem ser maiores, clama ainda mais. E que talvez a gente ache que você é um cara que está fora perdeu um parafuso, mas que Deus possa escutar o teu clamor e você realmente possa clamar a Deus com todo o seu coração. Eu gosto muito da história de Ana. Eu tenho usado ela porque está lá. Ela está lá orando, mas ela está orando se derramando, ela está clamando a misericórdia de Deus, porque ela tinha um problema, ela era estéril. Ele olha e fala, ah lá, bêbada. Achou que era uma bêbada. Ele fala, ó mulher, para de tomar. Para com o vinho. Tá maluca. E ela fala assim, eu não estou bêbada não. Eu estou clamando e derramando a minha alma ao Senhor. Você pode me achar, mas o que eu estou fazendo aqui é clamar a Deus. E ela alcançou a sua bênção. Clame, mas a pessoa falou, realmente, deixa quieto, Eli, não vou mais buscar Deus. Mas ela alcançou a graça do Senhor. Terceira lição que eu aprendo com o cego Bartimeu, que a fé dele não havia dúvida. É interessante que, de repente, Jesus para no meio da multidão, ele está seguindo, e ele fala, quem que está gritando? É o cara lá. Fala, tragam ele aqui, agora, tragam ele. E aí aquelas pessoas estavam falando assim, fica quieto, não sei o que lá. Aí sabe quando o patrão manda? Não, vamos lá, tenha ânimo, ele está te chamando. Né? Eles mudam de uma hora para outra. Tem gente que é assim, né? Quando, às vezes eu tenho muito exemplo das crianças, né? Mas a gente está lá o Pedro repreendendo o Emanuel, né? Que ele é mais velho. Aí ele fala assim, deixa o teu irmão. E ele muda, rapidamente ele muda, né? Quando vem a autoridade. E aí as pessoas então falam, olha, tenha ânimo, vem, ele está te chamando. E a palavra de Deus vai dizer que ele lança a capa. E é interessante essa expressão de ele ter lançado a capa, porque a capa era um bem muito precioso nessa época. Era a vestimenta, era a coberta, era o edredom, era a almofada, era tudo que um ser humano tinha naquela época, tinha valor. Tanto é que as pessoas dividiam, se você empregava a sua capa como parte de pagamento. E se a pessoa, então, você não pagasse, você tinha aquilo ali como se fosse uma garantia de que você ia pagar. Olha, tá aqui minha capa, mas eu vou te pagar. E a palavra de Deus diz que é tão importante que antes do final do dia era para devolver para a pessoa não passar frio. Ou seja, era um bem valioso. Então era tudo o que ele tinha, mas ele tem a convicção de que ele não precisava mais daquilo. Que quando ele levanta, e vai dizer que ele deu um pulo, assim, sabe? Aquele pulo do gato, ele saltou. E a palavra diz que ele lançou a capa, ele saltou e foi em direção a Jesus. Ele abriu mão porque ele tinha certeza que ele não voltaria cego. Ele saiu da beira do caminho. E eu tenho certeza que o seu coração estava dizendo o seguinte, nunca mais eu volto para esse lugar. Ele foi cego, mas ele já estava enxergando pela fé. Ele estava cego ainda fisicamente, mas ele já não tinha mais dúvida de que ele estaria na presença do trono do Senhor Jesus, na presença do Rei dos Reis, e que a misericórdia seria encontrada. E ele vai então diante de Jesus, e Jesus então faz uma pergunta. Eu gosto muito de analisar a forma de Jesus, a didática de Jesus. Ele faz isso de proposital. Ele chega e fala assim, bom, o que você quer que eu te faça? E eu imagino que nessa hora ficou um silêncio na multidão. Fez uma rodinha, e as pessoas estavam todas agora paradas. Uns estavam fazendo live ao vivo no Instagram. Falando, o que vai acontecer aqui? Se fosse nessa época, né, imagina. Era céu. Então o pessoal estava em volta, mas havia um silêncio agora, porque havia uma conversa. E Jesus ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Parece que é bobeira essa pergunta. Parece, por que Jesus pergunta para um cego o que ele quer? Porque tem muita gente que não sabe o que quer. Ele poderia falar assim, olha, eu quero uma capa nova, porque aquela fede demais já. Olha, eu quero que eu tenha X esmolas todo dia. Olha, o que eu quero é um Big Mac. Ela não sabe. Ela pede qualquer coisa. O que você quer que eu te faça? Eu quero que, então, sei lá, que eu, em vez de ficar à beira do caminho, eu fique dentro da cidade. Fica melhor, mais confortável. Mas ela não tem o seu problema resolvido, não sabe o que quer, não tem convicção das suas orações, não sabe por que está clamando. E sabe, queridos, tem muita gente que chega diante do trono da graça. Jesus está falando assim, o que você quer? E a pessoa fala,
Não sei. Eu não... E aí ela continua à beira do caminho, na miséria espiritual, porque ela não entendeu e ela não clama pela sua real necessidade. Qual é a tua real necessidade? Qual é o teu maior problema? Tem gente que não ora, e não clama, e não sabe pelo que está clamando. Sabe qual era o maior problema desse homem? A vida dele era uma desgraça. A vida dele era à beira do caminho. A vida dele era miserável. A vida dele era de pedinte. A vida dele era baseada apenas numa capa onde ele dependia sempre das esmolas dos outros. E quando ele é perguntado para ele o que você quer, ele está dizendo o seguinte: eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha história. Eu quero sair da beira do caminho. Eu não quero mais ser um pedinte. Eu não quero mais viver à margem. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ver de novo. Eu quero ter a minha visão restaurada. Ele tinha convicção, ele tinha certeza do que ele precisava para ter a sua vida mudada. Mas às vezes a gente pede coisas que não mudam a nossa vida. Que não são misericórdia, não são perdão, que não são a transformação de caráter da nossa história. E falando assim: Senhor, muda a minha vida, muda o meu eu, muda a minha história, muda o meu coração, muda a minha vida, Senhor. A gente chega para diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero um Big Mac. Que em 5 minutos você destrói e se arrepende. A gente pede coisas que não tem sentido, que nos mantém na margem, que nos mantém alienados, que nos mantém carentes. E Deus quer derramar graça e misericórdia. Sabe, queridos, esse homem, ele sabia o que ele queria. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. O que você precisa de Deus nessa noite? Qual é a misericórdia? Deus quer mudar a nossa vida. Deus não quer apenas abrir, Deus faz. Abrir portas e mudar isso são bênçãos que Deus faz durante o caminho. Mas Deus quer mudar a nossa história, a nossa vida. Deus quer mudar a situação que nós estamos. Em Tiago, vai dizer que aquele que tem dúvida e pede a Deus não recebe nada. Aquele que é vacilante, aquele que oscila como a onda do mar, que vai e vem, não sabe e tal, esse não vai receber nada do Senhor. Quem fala isso é Tiago, não sou eu, não estou lançando maldição, é Tiago. Ele fala: não vai receber porque não pediu com fé, está dividido, não sabe o que quer. E às vezes a gente vai diante do trono da graça e nós não sabemos, e nós precisamos falar: Deus, tem misericórdia da minha vida, transforma a minha história. Eu não aguento mais essa situação. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso que o Senhor venha com a tua graça e ela transborde na minha vida, que ela transborde sobre o meu lar, que ela mude a minha mentalidade, que ela me liberte dos meus pecados, que ela me tire da margem. Eu preciso estar no teu caminho porque eu não consigo. Eu não consigo permanecer, eu não consigo te seguir, eu não consigo dizer não para a minha carne, eu não consigo, Senhor, ser transformado, porque o meu caráter é mau, eu sou uma pessoa irada, eu preciso que o Senhor transforme, eu preciso ver. O que você precisa? Interessante, eu conto essa história, já usei algumas vezes, mas que é de uma vez que eu tinha uma listinha de oração. Tinha muita coisa lá. Eu fiz na listinha e eu encorajo, faça listinhas, tá bom? Faça listinhas. Mas um dia eu estava orando e Deus falou o seguinte: o que realmente você quer que eu te faça? E eu parei e olhei toda aquela lista. Eu falei: Deus, diante de tudo isso aqui eu tenho uma coisa. Essa que eu mais quero, de verdade, é essa. Eu quero que o Senhor fale com o meu irmão. E eu estou disposto a renunciar toda a minha lista. Porque eu preciso que o Senhor mude a história da vida dele. Eu lembro que eu rasguei, excluí, falei: Deus, eu estou abrindo mão de tudo, porque eu preciso que o Senhor mude a história. E foi interessante que no segundo dia, no dia seguinte, meu irmão me ligou falando: Deus falou comigo. Foi encontrado graça e misericórdia. Talvez o Espírito Santo de Deus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Já pensou escutar do Senhor Jesus isso?
quase tá diante de uma... E às vezes a gente não sabe. Mas talvez você saiba que você precisa que Deus transforme a tua vida, que você não aguenta mais. Você não aguenta mais. Você não aguenta mais estar à beira. Você não aguenta mais viver debaixo dessa capa, mendigando esmolas. Quando eu falo esmola, não é dinheiro. Eu falo é ter uma vida miserável, uma vida à beira. Sabe, esse homem, a palavra de Deus vai dizer, a tua fé te curou. A tua fé rompeu as barreiras, Bartimeu. E Bartimeu voltou a ver, e agora ele não volta a pegar a capa, ele se torna um seguidor, um discípulo, seguia Jesus pelo caminho. Já imaginou a alegria de Bartimeu? Eu vejo, Deus mudou a minha história. Aonde ele passava, agora ele entrava nas cidades, ele falava, tá vendo esse Jesus, ele mudou a minha vida. Um dia eu clamei. Ele clamou muito alto, hein? Ele gritava. Mas eu alcancei a misericórdia de Deus. Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Queridos, talvez hoje é dia de nós sabermos responder a essa pergunta. É dia de nós clamarmos a Deus pela sua misericórdia, pela graça, pela aliança que há em Cristo Jesus, e em nome de Jesus a gente sair da beira do caminho. Será que o Erenilton pega ela, amor? Será que ela vai? O Herê é o tio vovô Herê. Mas hoje é dia de nós aprendermos a deixar as nossas capas e não voltarmos para casa cego, mas voltar sendo um seguidor de Jesus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, querido.